Boa noite, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos preparados para o mundo pós-pandemia? O que haverá de novo nesse mundo? Acredito que ninguém possa responder a essa pergunta com precisão absoluta. Contudo, podemos conjecturar algumas coisas. Eu acredito que talvez algumas pessoas nunca mais se sintam confortáveis em ambientes públicos com algum tipo de aglomeração. Muitas terão dificuldade em cumprimentar outras pessoas, em apertar mãos, em abraçar, beijar. Isso pode mudar consideravelmente as formas de relacionamentos interpessoais. Eu acredito até que sociopatias podem surgir com maior frequência no contexto daquilo que chamamos de doenças emocionais. Por outro lado, algumas pessoas descobriram ou redescobriram seu espaço dentro de sua própria casa, ao passo que outras, infelizmente, fizeram exatamente o contrário. Nunca mais se acharam dentro dos seus lares. Tem gente que descobriu que pode viver com menos do que imaginava, que alguns dos seus gastos não eram, na realidade, tão imprescindíveis assim. Mas também tem aqueles que não tinham quase nada e passaram a ter menos ainda, e terão que fazer mágica para sobreviver. Irmãos, empresas quebraram de maneira irremediável. Outras, muitas, talvez ainda venham a quebrar. Empregos de alguns talvez nunca sejam restituídos. Irmãos, alguns profissionais terão que se reinventar e descobrir se são capazes de fazer outras coisas, mesmo depois de passarem uma vida inteira em determinado ofício. A verdade é que o futuro é um quadro em branco. Embora o atual presente esteja sendo escrito em cores tão vivas que a tinta já escorre para frente. Queridos, pessoas choraram e por algumas vezes mais ainda chorarão. A partida daqueles dos quais não puderam estar perto em seus últimos momentos. Sequer lhes viram os corpos antes de serem enterrados. A última lembrança que tem foi a do dia em que veio a notícia: é preciso internar. Estamos preparados para o futuro? A igreja está preparada para o futuro? Será que cultos online passarão a ser uma opção plausível, mesmo depois de terminada a pandemia? Estaria sendo inaugurada uma era congregacional virtual? Apesar de que, a rigor, isso não faz nenhum sentido. Pois como alguém pode congregar-se estando isolado? Por outro lado, muitas ovelhas se encontram desgarradas nesse tempo. Porém, algumas aliviadas por estarem longe dos seus líderes opressores e de suas teologias perniciosas, que trazem o pesado fardo e a exigência de resultados. Mas uma coisa é certa: Deus não mudou, Deus não muda, nem nunca mudará. Aleluia! Contudo, outra coisa também é certa. Alguns aspectos desse novo mundo pós-pandemia vão continuar a serem os mesmos. Deixe-me exemplificar isso com uma história. Duas mulheres conversavam durante uma viagem de avião. Uma delas era uma missionária americana chamada Becky Piper. Essa ouvia da sua colega de poltrona, da sua colega de voo, o seguinte: olha só, se eu quiser ser homem na sexta-feira e mulher na quarta-feira, quem importa? A identidade de gênero é simplesmente uma questão de preferência pessoal. Irmãos, os comentários dessa mulher
revelam o desafio que enfrentamos ao testemunhar Jesus na cultura de hoje e também na cultura depois do coronavírus. O Evangelho de Cristo é a notícia mais gloriosa para um planeta cansado e desgastado. No entanto, muitos cristãos acham difícil e se sentem inúteis ou sentem que é inútil compartilhar esse evangelho, pois olham para essas pessoas e as veem assim tão resolvidas consigo mesmas. Como comunicamos de forma inteligente e eficaz que Jesus é Senhor para pessoas que acreditam que as preferências superam tudo? Embora o evangelho seja tão glorioso, o mundo está em constante mutação. E talvez seja esse o maior desafio das igrejas. Como estar no mundo sem dele pertencer? Como estar no mundo sem se permitir secularizar? No estudo dessa noite, gostaria de apresentar 3 elementos para te melhor capacitar a ser uma testemunha de Cristo no mundo, independente da mutação que ele sofra. Por isso, anime-se, junte sua família e participem juntos de mais essa devocional de quarta-feira. Se você não está acostumado a manusear a Bíblia, quem sabe essa seja uma excelente oportunidade para você treinar isso. Desejo o melhor de Deus para todos e que Deus te abençoe. Amém?